E vamos lá. Boa noite para quem chegou depois. Já tinha dado boa noite no início. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Hoje a gente vai encerrar aquele slide que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, né? E a gente encerra hoje falando de memória virtual. Né? Aula passada eu passei um exercício, tinha um exercíciozinho lá do slide, né? Mas eu já tinha botado a atividade lá no Classroom, né? Então, mais para frente a gente corrige essas questões. Vamos logo hoje terminar esse slide 7, que a gente está falando de memória. Um pouquinho mais cedo na disciplina, a gente tinha falado de swap de memória, né? Quando a gente estudou, né, os estados que os processos podem assumir, a gente falou, né, em um dos estados lá dos processos, né, que é o estado de suspenso. Quando um processo caía, né, naquele estado, né, então eu queria dizer que ele acabou sendo movido, né, a memória principal, né, para extensão dela, que é o swap, né? O swap, para a gente entender, né, justamente aquela área, né, em que você faz dentro da memória secundária, né, cria um espaço ali de poucos gigas, onde, caso necessite, a memória primária pode alocar, né, coisas dentro desse espaço. Por isso que a gente viu, né, que a movimentação que a gente tem, né, para chegar nesse estado de suspenso, né, ou é a movimentação do estado pronto do estado suspenso, né? A gente viu que isso acontece, por exemplo, quando a gente tem muitos processos prontos, né? Tem muitos processos aguardando sua vez para executar. Então, os últimos na organização do escalonamento, né? Ou seja, os que vão esperar mais tempo para serem executados, eles podem ser movidos para suspenso. E também é comum você mover do estado de bloqueado também, né? Pegar o processo que está como bloqueado, o estado dele, né? E mover para suspenso, né? Também isso acontece quando tu tem ou muitos processos nesse estado, ou ele está parado nesse estado há muito tempo. E você acaba fazendo isso. Porém, hoje a gente vai ver outra maneira de a gente estar criando uma extensão da memória principal, da memória primária. E é justamente o trabalho da nossa memória virtual. Primeiro ele faz uma análise aí, né, do cenário atual, né, falar justamente que esse tamanho que das memórias que a gente tem na memória principal está aumentando, né, mas também aumenta o tamanho dos programas, que acabam crescendo também, crescendo até muitas vezes mais rápido do que a memória. Por isso que a gente sempre, mesmo aumentando a memória do computador, né, mas a gente sempre está tendo uma boa taxa de utilização ali dessa memória primária, né? Como a gente falou, é um recurso que é muito disputado no computador, muito utilizado, muito dinâmico, então tem isso. Ele fala também, né, que tu tem essa necessidade de estar executando programas grandes demais para se encaixar nessa memória. E, obviamente, essa alta requisição que eu estou falando, essa alta disputa pela memória primária, é dada justamente pelo cenário atual que a gente tem, né, de multiprogramação. A gente consegue estar rodando ali ao mesmo tempo, né, várias coisas.
Ele destaca também a velocidade que a gente tem, né, para um HD, né? E aí a gente relembra até aquela pirâmide que a gente viu no início da sessão, né? A gente sabe que a memória primária ela está numa faixa de transição ali, né? Porque ela não é tão rápida como um registrador, mas em compensação ela não é tão lenta como uma memória secundária. Da mesma forma, ela tem uma razoável capacidade de armazenamento, não tão grande como os HDs e os SSDs, né? Mas também não tão pequena como um registrador ou um cache, né? Então, repara que ela é uma memória ali de transição, né, em que tu tem a possibilidade de aproveitar ela bem, visto que ela tem um pouquinho dessas características de extremo. Então, hoje em dia, né, quando a gente fala dessa coisa da memória virtual, primeiro a gente teve essa solução que eu coloco aí, né, lá na década de 60, que era justamente tu estar dividindo o teu programa em módulos, que a gente chamava lá de sobreposições. E, obviamente, quando você queria, né, executar um determinado trecho de um programa, né, então tu pegava o módulo, ou a sobreposição que está o trecho do código que tu quer trabalhar, e carregava ele na memória. E o restante, né, os outros módulos ou as outras sobreposições desse programa não eram carregados em memória sempre, né? No caso, tu ia trocando os módulos para sempre manter o programa ativo, né? E tu está sempre executando a parte que se é necessária, né? Obviamente que essa coisa de não conseguir carregar um programa todo, sim, ficar carregando os pedaços dele e ir trocando esses pedaços, né, esses módulos, acabava sendo um trabalho muito lento. E, obviamente, essa troca de uma hora poderia dar algum erro, né? Principalmente se fosse alguma atividade que necessitasse de uma tarefa que está um pedaço no módulo, um pedaço em outro módulo. Então, como é que iria ser executado isso? Então, tinha esse desafio. Mas esse primeiro cenário que a gente fala já é o início, né, desse pensamento de virtualizar a memória, né? Porque nesse caso que eu acabei de falar, né, tu não tinha o programa totalmente carregado fisicamente na tua máquina, né? Só tinha fisicamente carregado um pedaço desse programa, né? Os outros pedaços eram virtuais. Quando tu queria acessar esse pedaço virtual, então tu tirava o que estava carregado na memória e esse que está virtualizado tu trazia para a memória do computador. Então, no cenário atual, a gente vai ver que é uma coisa parecida, essa coisa aí de memória virtual. E aí ele só vai dar mais uns detalhes, né? Dizer aí que cada programa tem seu próprio espaço de endereçamento, que é dividido em blocos chamados páginas. Então, aí ele já começa com a nomenclatura da coisa. A gente vai ver mais para frente umas figurinhas, umas ilustrações, né, para a gente ficar bem craque nisso aí. Mas o bloco de memória, né, quando a gente pega lá o bloco do programa, a gente vai ver que ele é quebrado em blocos. Cada bloco desse, a gente vai chamar ele de páginas. E, como eu falei, né, a gente tem esse mapeamento, né, do programa na memória do computador. Né? Essa coisa de mapear, então, o bloco físico que existe na tua memória, a gente vai ver que vai dar o nome disso de moldura. E isso é fácil de ser entendido, né? Essa relação de páginas e molduras. No caso, tu imagina aí, né, a tua memória ela é cheia de molduras, ou seja, vários espaços delimitados, né, na tua memória.
E o teu programa é constituído de várias páginas, né? Então, qual é a lógica, né? Todas as páginas são do mesmo tamanho. Todas as molduras são do tamanho para receber exatamente uma página dessa. Então, dependendo da quantidade de molduras que tu tiver, tu pode estar tendo aí a representação das páginas na tua memória física, né? Obviamente a gente vai ver mais para frente que esse número de molduras, ou seja, o número de espaços na memória física, ele não é infinito, não vai caber todos os programas que tu quiser. Então, vai acontecer de uma maneira mais melhorada justamente essa virtualização que a gente viu um pouquinho aí nesse exemplo anterior que eu dei na década de 1960. Então, o que a gente vai ver que vai acontecer aqui é que essas páginas, ou seja, os blocos do programa, vão estar presentes na memória física. Mas nem toda a página vai precisar estar na memória física. A gente vai ver que vai ter uma quebra aí dos programas nessas páginas, nesses blocos, a fim de que a gente tenha essa representação. Obviamente que esse mapeamento que eu estou falando de páginas e molduras na memória, ele é executado aí no hardware e é de maneira dinâmica, e a gente só tem que ter esse cuidado, né? Porque, por exemplo, quando um programa vai referenciar uma parte do seu espaço de endereçamento que não está em memória física, o sistema operacional vai ter que ficar alerta, né? Para ele ou ir e carregar, né, essa parte que está faltando, ou trazer essa representação. Deixa eu ver aqui minha campanha. Deixa eu passar o slide para falar um pouquinho dessa coisa de página em memória, né? Então, em resumo, só para não perder, né? Quando a gente está falando da moldura, então a gente está falando dos espaços na memória física. Quando eu estou falando de página, eu estou falando de blocos no meu programa, né? Blocos virtuais, no caso, né? E esses blocos a gente chama de página. A gente tem essa relação, né? Porque, tipo, imagina que tu tem aí várias páginas e várias molduras, né? Então, tipo, tu pode colocar qualquer página em qualquer uma das molduras. Porque, em teoria, não em teoria, né? Na prática, as páginas são do mesmo tamanho e as molduras são do mesmo tamanho. De maneira que uma moldura só recebe uma página, né? E uma página só vai ocupar uma moldura. Então, esse esquema que a gente fala de memória virtual, né, é o que a gente vai estudar hoje da paginação. É justamente esse trabalho de tu estar mapeando nessas páginas virtuais dos programas em blocos de memória física que a gente chama de molduras. Obviamente, em computadores que a gente não tem essa virtualização de memória, né, o endereço virtual e físico sempre vai ser o mesmo. Porém, a gente vai ver que há uma diferença entre esses dois endereços quando a gente está falando de virtualização. Esse encontro aí de endereço virtual e endereço físico, né, justamente esse dispositivo aí, a MMU, a Memory Management Unit, que é a unidade de gerenciamento de memória, ela vai ser responsável por justamente mapear onde cada endereço virtual está representado fisicamente. Então, a representação que a gente tem aí, né, a gente tem um controlador de disco, tem a tua memória, né, e tu tem lá a tua memória, teu gerenciador de memória, né, unidade de gerenciamento de memória, que ela vai ficar responsável por fazer esse encontro, né, do endereço virtual para o endereço físico. Então, como é que a gente funciona, né? Basicamente, a CPU vai lá e manda o endereço virtual que ela quer acessar, né, para a MMU aqui,
E a MMU, que sabe o caminho, né, onde ela está mapeada fisicamente, ela vai lá, né, manda a solicitação pelo barramento, né, para o endereço físico de memória, que é o equivalente a esse que a memória quer, a CPU quer acessar. Então, como exemplo, né, o que é que a gente tem aí, né, o resumo, né? O espaço de endereçamento virtual a gente denomina página, e na memória física, né, a gente denomina de moldura. Obviamente que o tamanho dessas páginas e molduras, né, eu falei que eles sempre são o mesmo, né? Então, por exemplo, se eu dou lá, né, que as páginas são de tamanho 4K, então as molduras vão ser de tamanho 4K também. Ele tem até um exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu tenho lá um endereço eu tenho 64 KB de espaço de endereçamento virtual. Então a gente vai ver que é possível endereçar metade, 32K de memória. Então tu poderia estar quebrando lá, né? Se tu for quebrar em páginas de 2K, por exemplo, então tu poderia ter, né, 16 páginas virtuais com 8 molduras. Na verdade, ele está quebrando em páginas de tamanho 4K, né? 4K de memória física para eu ter 8 molduras, né? Porque se tu multiplica aí 8 vezes 4, dá justamente os 32. E como eu defini que aqui o tamanho era 4, então aqui também vai ser 4. Né? Então, se tu multiplica aqui 4 vezes 16, tu chega também em 64. Eu estou fazendo isso aqui de cabeça porque eu já tenho conhecimento do assunto, né? Mas vamos ver isso mais detalhado agora. Deixa eu dar zoom aqui nessa figura, porque facilita para a gente entender. Oxi, diminuir, foi? Agora. Olha aí. A gente tem aqui, né, essa figurinha justamente representando o que a gente tem quando a gente está falando essa coisa de virtualização. Repara que eu tenho duas colunas, né? Uma coluna maior e uma coluna menor. Nessa maior, aqui está cortando o nome, né? Mas está Virtual Address Space, né? O espaço de endereço virtual. Seria a tradução livre disso aí. Então, tem aí os endereços de cada bloco desse. Cada bloco desse é minha página virtual. Cada bloco desse é minha página virtual. Então, nesse meu bloco da esquerda, né, eu estou justamente representando as minhas páginas virtuais. Beleza. Se minhas páginas estão aqui, minhas molduras, né, tá aqui, ó, page frame, né, moldura. Minhas molduras são essa outra coluna aqui da direita. E ele prova, né, que são as molduras, porque ele está dizendo aqui, ó, Physical Memory Address, né, endereço da memória física. Então, tá aí. A primeira coisa que eu quero mostrar, né, na prática, né, é que o tamanho de um é igual ao outro. Porque, por exemplo, aqui, ó, vai de 0 até 4K. Aqui também de 0 a 4K. Então, se uma é 4K, todas as outras vão ser 4K. E aí a gente tem essa representação. Então, beleza. A gente já entendeu, né, que essa coluna aí da esquerda é a memória virtual, as páginas. Aqui na direita, memória física, as molduras. Show de bola. Mas olha o que é que acontece. Repare que eu tenho o dobro de número, né, de páginas virtuais. Eu tenho isso tudo aqui. Fisicamente,
eu tenho metade. Então, o que é que acontece? Eu tenho a representação, eu tenho, obviamente, a lógica, né? De que eu não vou conseguir representar todo mundo aqui ao mesmo tempo, por falta de espaço. Isso aí é óbvio. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que algumas dessas páginas carregar na memória, estilo aquele primeiro modelo que a gente viu, né? Esse foi um primeiro modelo um pouquinho melhorado. Eu vou carregar os blocos, as páginas que eu necessito, e encher aqui minha memória física. E quando eu precisar de alguém que não está aqui fisicamente, eu vou e carrego ele, né? Tiro alguém, para abrir uma moldura, fica uma moldura livre, e carrego alguém. Então, essa representação é o que justifica justamente o aparecimento dessas setinhas e desses números aqui nessa primeira coluna. Porque o que é que a gente está tendo? A setinha é justamente para a gente dizer, né? Por exemplo, esse primeiro bloco aqui, ó, a minha página, né? Minha página virtual. Ele virtualmente está aqui, mas ele fisicamente está representado nesse bloco aqui. Por isso que a gente tem essa setinha dizendo onde ele está representado, né? E o número que aparece aqui é o número da página. Porque aqui, ó, página 0, página 1, página 2. Página 2 está aqui e é justamente onde ele está. Então, eu tenho esse apontamento para dizer que essa minha página virtual está representada aqui nessa minha moldura. E aí ele segue, por exemplo, aqui está representado na página, na moldura 1. Moldura 1, moldura 0, moldura 1. Aqui, ó, a setinha está apontando. Esse aqui está representado na moldura 6, lá em cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está representado aí na moldura 6. E por aí ele vai. Esses blocos que estão como X, repara que não tem nenhuma setinha dizendo onde ele está representado. Porque é justamente esse X dizendo que ele não está mapeado na memória física. Então, a gente tem essa representação aí. Alguma dúvida por enquanto? Tá tudo tranquilo. Então, simbora. Se tiverem dúvida aí, é só gritar, espernear, mandar no chat. Então, vamos lá. Aqui ele fala só um pouquinho do funcionamento, né? Que naquela figura anterior eu mostrei também, né? O CPU vai lá, é ela que sabe onde está esse mapeamento e tal. Então, a gente tem essa representação de achar o par, né? A página e a moldura, né? Achar o par dela. Em resumo, a gente pode dizer que a MMU, né, transforma o endereço virtual em endereço físico. Basicamente é isso. Só que, aqui é agora que a gente vai entender, né? Por que é que na minha figura, né, eu falei tão enfaticamente, né? Por que é que eu tenho X, aliás, eu tenho X molduras e eu consigo representar 2x de página. É sempre o dobro. Se eu tenho, aqui eu tenho 8 molduras, né? Se eu tenho 8, pode contar que eu tenho 16 páginas. Se eu tivesse 8 molduras, se eu tivesse 16 molduras, eu conseguia mapear 32 páginas. Então, por que é que acontece isso? A gente vai ver isso agora. É justamente nessa figura que ele vai tentar explicar
o que acontece dentro da MMU. Então, olha o que é que acontece. Tu tem a entrada de um dado lá, que ele está tentando passar, ele quer acessar. E esse dado, né? Repara aqui que ele tem essa sequência aí de dados e tal. Ele, no cabeçalho dele, né? Nesse exemplo aqui, né? Os 4 primeiros bits, esses 4 primeiros bits, eles vão estar indicando qual é o número da página virtual que ele quer acessar. Então, deixa eu mostrar aqui no quadro branco, né? Por que é que acontece isso? Quando tu tem a representação lá com 4 bits, né? Então tu tem 4 bits, né? Então tu tem essa representação aí. Então eu tenho a possibilidade, né, de ter 2 dados aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, né? Eu teria a possibilidade de ter esses 2. Em resumo, né, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Eu teria a possibilidade aí de representar 2 à quarta. 2 à quarta, 16 endereços. 16 endereços onde eu poderia estar representando, né, do endereço 0 até o endereço 15. Né? Eu não sei se vocês estão pagando circuitos digitais 1 com Cadu, né? Mas vocês já devem ter visto aí essa conversão binária, essas coisas, né? Então, devem estar entendendo aí o que é que eu estou falando. Né? Então... O circuito foi tirado, professor. Mas fique tranquilo que volta. Ah, Fique tranquilo que volta. Até porque se vocês passarem por circuitos 1, circuitos 2 é comigo. Então... nossa, só dá aula em conta disciplina, hein? Na Nova Roma, hoje 3. Ué? Só o dia de hoje foi 3. Não, 3 no semestre. Porque tem... Ah, tá. É porque tem umas disciplinas que eu dou que não estão sendo ofertadas esse semestre. Ah, Circuitos 2 é uma delas. manda. Tá certo. Paradigmas também. Apesar de que paradigmas deve ter no próximo período. No sexto. É, capaz. Meu filho, vai fugir de mim, não. Consegue não, né? Consegue, não. Se conseguir, eu faço questão de ser banca de TCC. Só para não fugir. É isso, meu nobre. Pra que tanta violência? Não, você não viu nada. Foi massa. Eita, sumiu o negócio aqui. Cadê? Volta? Não volta. Obrigado, Zoom. Digitar de novo. Então, tem lá 2 à quarta, que dá 16, podendo mapear aí de 0 até o endereço 15. Né? Vamos ver se o Zoom ele não apaga agora. Quando Que você maravilha. pensa que não pode acontecer, acontece. Ele tá gravado aí, que é para ficar eternizado ainda mais uma vez. Enfim, não quer ficar. Não quer ficar. Eu risco, você escrever, eu escrevo. Então fica aí 2 à quarta e vai Só mais o dar... Paint. Isso, vai dar 16. Podendo mapear do endereço 0 até o endereço 15. Beleza? Temos essa possibilidade. Beautiful, beautiful. Só que tem o seguinte. Lá
Aí vamos voltar para o slide. Assim que o Zoom deixar. Quando eu vou falar do trabalho da MMU, como eu falei, né, então, os dados que vêm, os 4 primeiros bits, são representados aí são utilizados para representar a página, né? Para representar o número da página, na verdade. Então, repara, ó, que aqui, aí vamos dar o zoom aqui, ó. Repara que aqui, né, nesses 4 bits, ele está representando o número 2 em binário, né, ó. 0, 0, 1, 0. Quem não lembra, né, como converter, né, de binário para decimal, né? Tu multiplica aqui esse mais à direita por 2 elevado a 0, que é 1. Então, esse aqui por 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. E se tivesse mais número aqui, tu ia multiplicando. 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, por aí vai. E no fim tu somava o resultado dessas multiplicações. Então, como tem muito zero aqui, tu só vai multiplicar esse 1 vezes 2 à primeira, que é o valor 2. É assim que tu converte, né, de binário para número decimal, em resumo. Então, beleza. A gente está tendo ali a representação do número 2. Então, ele vai lá na minha página 2. Na minha página 2, vou dar zoom de novo. Na minha página 2, ele tem guardado na página 2 o número da moldura, ou seja, o endereço físico, de fato. Então, a representação é essa que a gente tem. Porque ele dá o número da página, aí ele vai lá na página e vê qual é a moldura. Aí agora tem a explicação. Por que é que as molduras são metade do número de páginas? Porque a gente viu que a gente trabalhou com 4 bits aqui para endereçar, né, a página. Desses 4 bits, 1 bit a gente gasta aqui nessa tabelinha dentro da MMU. 1 bit ele é gasto para representar se a página está numa moldura de memória ou se ela não está numa moldura de memória. Se ela está na moldura, então ela recebe o bit 1. Se ela não está na moldura, então ela recebe o bit 0. E, obviamente, quando ela tem o bit 1, né? Então, eram 4 bits, 1 para ficar dizendo, né, se está na moldura ou não está. Então, ficam 3 bits para endereçar a moldura na memória. Esses 3 bits, né, o maior número que a gente pode conseguir é 8, é 7, né? Em binário, né? Ou seja, tu consegue uma possibilidade aí de 8 páginas, de 0 a 7. Ô, professor. Oi. Desculpa interromper aí. Você Não, pode abaixar falar. essa figura um pouquinho? Para poder ver ali o... Aqui? Não, abaixar. Não. Então, no caso, subir, né? Para ver o barramento embaixo. Oi? Não tem um barramento ali embaixo na imagem? Tem. Deixa eu tirar do zoom, então. Peraí. Beleza. Vamos tirar do zoom. Foi. Não é a cada 4 bits que vai fazer uma paginação ou uma moldura, né? Uhum. Não, mas vejam. Isso aqui que está entrando aqui embaixo é a representação. Na verdade, é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente em arquitetura. Mas isso aí é uma instrução de dados. Então, é tanto que é o que eu estou dizendo, né? Os 4 primeiros bits é o endereço da página. O restante
aqui, o resto dessa informação é a informação que eu estou querendo jogar nessa memória física. Entendeu? Tá. É tanto que essa Entendi. sequência aqui, ó, que pega desse 0 e vai até esse outro 0, ela é repetida aqui, ó. Vem a seta e tô repetindo ela toda aqui. Eu só Então, no estou caso, mudando, o cabeçalho aqui, né? Que eu estou tirando o cabeçalho da página virtual e estou para colocando o local cabeçalho da física. da física. O número, o primeiro bit que vai dizer se ele é uma moldura ou não, é o primeiro da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Nesse caso aí, na figura, né? Ele é sempre o bit que está isolado. Quando tu tem essas representações de MMU, ele sempre vai estar representado à parte. Na instrução aqui em cima, ele é esse bit que eu estou omitindo aqui, né? Ó, que no caso seria o primeiro aí. É porque essa figurinha aqui do livro de Tannenbaum, né? Ele deixa bem explícito aqui, né? Porque esse bit, no fim das contas, ele não vale muita coisa depois que eu digo, né? Tá na moldura ou não tá na moldura? Ele só serve para isso, para dizer se está na moldura. Se está na moldura, então ele não vale mais nada, porque o que vale é o endereço da moldura que eu quero. Sim, sim. Então ele é meio que descartado, entendeu? Tá, entendi. Ele só é utilizado para isso aqui. Quando ele não está, que está 0, aí tu não tem como passar o endereço, né? Então, ou tu mapeia essa página que tu quer ou chora. Beleza. Novo. Deu para entender? Deu sim. Massa. Tranquilo. Alguém mais alguma dúvida? Aproveita que eu não estou cobrando para tirar dúvida. Na verdade tá, né? Eu não. É, Eu não. quer dizer, Eu cobro de uma pessoa e essa pessoa cobra de vocês. O esquema é assim. faz sentido. O esquema é assim. Então, deixa eu passar. Eita, por que eles fazem a tecla do End Ué? tão perto Mas já? da... Não, aqui foi... É porque a minha tecla End é em cima da setinha. Aí Ah, é na fuleiragem já, né? Tô ligado. é na fuleiragem já. Então, tem essa representação aí detalhando até isso que tu tinha perguntado agora, Gabriel. Como é que é a instrução? Aqui ele dá um pouquinho mais de informações que podem estar aparecendo, né? É o que eu falo lá, ó. Eu falei que aqui nessa saída, né, eu estava omitindo esse bit aqui, né, se diz presente ou não, né? Aqui na figura ele fala, ó. Aí, aqui para a direita seria aquele resto da instrução, né, que é o que eu vou jogar lá dentro da moldura. Então tem aqui o número da moldura, o bitzinho lá dizendo, né, se ele está presente ou ausente, né? E aí ele coloca outras informações que eu poderia estar colocando, né? Dizer se ele tem permissão para modificar. Tem até uma tabelinha que eu coloco aqui na frente, que vai fazer parte daquilo que a gente vai ver mais para frente. Que é as permissões que tu tem, né? Permissão de ler, read, permissão de escrever, write, permissão de executar, aí o X, né, do execute. Então, são essas as permissões aí que tu vai ter. Tem aí as indicações, né? Você pode modificar a página ou não. Então, enfim, tudo isso aí de informação, que eu não dou nem muito detalhe, porque a gente vê isso detalhado em arquitetura, então, para não ficar repetitivo, eu deixo para falar de arquitetura. Porque o importante para o sistema operacional, né, que aí, no caso, é o trabalho da MMU que a gente faz, a gente justamente ter esse controle, né, da página frente a seu bloco
na memória física em si. Então, ele fala aí de 2 desafios, né, que a gente tem nesse modelo, né? Por exemplo, mapeamento do endereço virtual para o endereço físico deve ser rápido. Se não for rápido, vira aquele caso fracassado que a gente viu da década de 60. Obviamente, se o espaço de endereçamento for grande, essa tabela dentro da MMU, né, para ficar fazendo as relações de virtual para moldura, né, ela vai precisar ter também uma representação mais robusta. E, obviamente, que a gente vai ter essa necessidade de mapear, né, grande, né, visto que a gente pode tentar acelerar um pouquinho essa paginação. Então, o que ele está tentando falar dessa aceleração das páginas é trabalhar com essa tabela aí, TLB, né, que é o Translation Look-Side Buffer, que é basicamente ele fica comparando, né, todas as entradas que ele está tendo, né, para facilitar esse trabalho da MMU em traduzir no hardware, né, para traduzir a nível de hardware, né, onde fisicamente está mapeada aquela memória. Isso aí acaba sendo, voltando a ficar teórico, mas eu queria passar um exercíciozinho para a gente comparar. No fim da sessão, você vai falar de segmentação, que é uma coisa que eu já falei quando eu falei daquela coisa de compactação de memória, e aula passada, quando a gente ficou falando dos buracos. Né? Quando a gente tem essa segmentação de memória, né? Então, tu tem uma coisa do tipo, surge a possibilidade, né, de tu ter uma alocação, né, nesses espaços em brancos aqui, né, tu permite que os processos que estão rodando, eles tenham possibilidade de crescer na memória, né? Que é justamente o que essas setinhas aí acabam dizendo, né? Por exemplo, esse processo aqui embaixo, ele não tem mais para onde cresceu, ele chegou no limite dele. Porque o limite, o próximo endereço já é um endereço ocupado por outra pessoa. Então, ele fala disso daí. Eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês nesse endereço aqui. Dada essa figura aí que eu estou compartilhando aí com vocês, eu queria que vocês me dissessem o meu endereço 10.000, meu endereço 10.000 aqui nesse modelo. 10.000 não, vou começar com um fácil, 5.000. Meu endereço 5.000 virtual, meu endereço virtual 5.000, ele fisicamente ele está mapeado aonde? Aqui. Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem. Meu endereço 5.000, onde que ele ficaria representado nessa memória? Em que moldura ele estaria representado? Mas é aquela coisa, né? Se a gente falou muito certo assim e rápido, é porque tá errado. Se tá fácil é porque tá errado, né? Se tá fácil é porque tá errado. Porque tá errado, velho. Tem alguma coisa errada aí, velho. Tem uma casquinha de banana, porque Eu tô sabendo já. tem uma casquinha de banana nesse negócio. Eu tô sabendo já. Aí eu vou ter que ir pro quadro branco para desenhar. Essa aula vai ser um sofrimento, né? Porque vão ser muitos desenhos. Deixa eu logo limpar tudo. Vamos lá. Vamos criar aqui minha... Não sou eu, é ele. Não fala não. Olha, tem alguém aí com o microfone aberto.
Obrigado. Desculpa aí. Nada. Tava falando mal aí da gente, não foi? A gente tava ouvindo aqui você falando da gente. Ficou gravado, viu? Só para deixar claro. A gente tá magoado aqui, viu, que você fez. Falou Se isso. o professor quiser, ele processa, né? Tem provas Tá aqui, ó. gravado aí, viu? Tá gravado Tem aqui. prova. Foi a minha menina que tá assistindo também. Relaxa. Você já tá menino. fazendo a menina sofrer desde cedo, rapaz? Mas, Não rapaz, tem eu da que. tua filha, não. É pra ela Não. ver as noites sem sono que eu passo. E ela ainda ri, ó. Ela já riu. Ela ainda ri. Deixa chegar a tua vez. Deixa chegar a tua vez pra tu ver. Quero ver se tu vai rir. Vamos lá. Vamos ver se ele agora deixou eu escrever aqui. A gente está considerando aí que tanto as páginas como as molduras, né, são tamanho 4K. Né? Então, o meu primeiro endereço, né, de qualquer coisa, né, vai de 0K até 4K. Né? Eita, não, ela fica na segunda moldura. Exato. Olha aí, ó. Esse negócio de falar de 0K a 4K, né, eu vou escrever sem o K. Então, meu primeiro endereço Aqui, vai de 0 até 495, né? 4,95? 495. Essa danada não vai ficar, não. Ah, é. Porque... 4,96 já seria, já passou de Ah, limite. isso O mesmo. primeiro da próxima. Isso. Boa. Ih, rapaz. O Zoom tá de brinquedo com o senhor aí. Tá. Ele não tá deixando eu escrever, não. Ó, eu tenho que enganar o Zoom. Pera aí, como é que eu vou enganar o Zoom? Deixa eu mudar a cor. Não tá ficando. Enfim. Ele tá de brincation with me. Mas Ele é vamos muito lá. brincante, esse rapaz. Muito brincante. Eita. Tá copiando até a mensagem. Copiou a mensagem que eu coloquei para vocês, ó, da senha lá. Ó. A senha de acesso. Tá? Mas não copiou. Zoom danado. Tão traquinho. Ele não vai ficar, não. Ficou? Ficou, não. Não ficou. Rapaz, Que mala sombra é esse aí? Não sei. Ele tá... É sexta-feira, né? Enfim. Dia de maldade. Rapaz, ele tá colocando branca o negócio. Mentira. Se for isso. Não, eu tô digitando vermelho aqui. Petista. Ai, meu Deus. Fora Petista. Lula. Fora Lula. Foi? Foi ou não foi? Não foi. Gente, ó, imagina aí. Então, os endereços de 0 a 495. Porque é justamente o que falaram. Eita, maioria. Eita. Que coisa mais linda. Olha aí. Menino. Você já pensou? Parece aqueles captcha da internet, que é pra você tentar adivinhar o número, tá ligado? Aham. Mas dá. Parece a menina escrevendo. Aham. O pior que ele tá, né? Pra quem é canhoto, escrevendo no mouse com a direita. Eu reprovava. Né? Mas vamos lá. O endereço 4096, como já falaram, né, já é o primeiro endereço da próxima página aqui, né? Ó. Isso. Então, nessa próxima página, ela começa lá em... Eita, lá vai de novo. Ô, professor, uma dúvida. É sempre de 4.095 em 4.095, é? De 4.096 em 4.096. Só que o limite da casa é sempre um bit antes da próxima. Isso.
Nessa aqui, ela vai terminar em 8.190. Ixi, Maria, o 2 agora. Eita, não. 2.192? Não. 191. Porque se tu... Em regra, né, quando tu tem lá a casa, né? Quando tu tem a casa lá ou da moldura ou da página, o endereço aqui embaixo, ele sempre vai ser um múltiplo de 4.096. Ah, tá, 6. Foi mal. Sempre um múltiplo. Repara que ele começa, ó, 0, 4.096. A próxima página começa em 8.192. Olha aí, tá vendo? E por aí vai. Então, o começo sempre é um múltiplo disso daí, de 4.096. O fim dela é o múltiplo menos 1. Por isso é 4.095, 8.191, 12.300 e não sei quanto. Eu não lembro de cabeça. 383, eu acho. E por aí vai. Sempre é nessa representação. Né? Embaixo, um múltiplo de 4.096. Em cima, ele menos 1. Então, a gente tem isso. Então, aquele endereço que eu pedi para vocês, já que era o endereço 5.000, o endereço 5.000 está aqui, né? Está aqui. Entre esse intervalo aqui, né? Entre 4.096 e 8.191, né? Então, meu endereço 5.000, eu posso dizer que ele está por aqui, assim, mais ou menos, né? Nessa página, está no meio. Está por ali, na meiota. Na representação lá da figura que a gente viu, né? Eu só vou representar o básico aqui, né? Mas a gente tem a representação essa para cá e tem também essa. Oxe, isso aí ficou, professor. Por que porque fica certo e não tá ficando o que tá escrito. Aí eu vou tentar agora para ver. 0. Olha aí, olha só. Olha só. Mind blow. Eu vou pegar a cerveja para comemorar. Peraí. Trava mim. Trava mim. Não, peraí. Agora eu quero Pode beber ao vivo não, rapaz. Tem que dizer que é chá. É chá de camomila, né? É. Segundo Pirulipa, né? Trazendo um chazinho de camomila. Eu tenho... Oxi, peraí. Ficou... Vai ter que ficar agora, peraí. Não fica. Tá vendo? Não quis trazer o chá de camomila e ficou, tá zicado, zicou de novo. Zicou de novo. Oxi. Ou é bug da cor? Acho que é bug da cor, porque é vermelha e negócio de petista, eu acho que os não gostam não. O negócio é pago. Aí negócio de capitalista safado, aí não gosta não. Será, rapaz? Não. Não ficou. Enfim, vamos aprender a mexer no Zoom. Fica aí, mais um mistério pra vida, né? Mais um mistério para a vida, né? Por que ele não deixa eu digitar de 0 até 4.095? Não deixa. Deixou uma vez e agora não deixa mais. É só pra dar expectativa pra gente. Tá tão deixando de sonhar. Mas enfim, vai ficar no garrancheiro aí, mas vai dar para entender. Então, o endereço 5.000, ele está aqui. Lá na figurinha, né? Ele diz que está mapeado na moldura 1. Né? A minha moldura 1 aqui, desse lado, né, ela também iria começar lá em 4.095.
Só que isso aqui para minha moldura 0. Né? Na minha moldura 1, que seria aqui, ela teria esse mesmo endereço, né? 4.096 até 8.191. Então, o que é que a gente tem? Aproveitar que eu desenhei esse quadro grande aqui para fazer meus riscos aqui mesmo. Meu endereço 5.000, como eu falei, né, tá lá, né? Ele começa aqui em 4.096. Ele tá por aqui assim, mais ou menos, né? Leva em consideração que esse bloco grandão aqui é esse que eu risquei aqui, né? Começa em 4.096, feito tá aqui, e termina lá em 8.100 e tanto, né? Então, como é a conta que a gente vai fazer? Esse endereço aqui que eu estou riscando de vermelho, né? É meu endereço 5.000. Meu endereço 5.000. Eita, que o zero está acabando. Então, o que é que eu tive? Eu daqui da base da minha página até chegar no meu endereço 5.000, eu andei um chão aí, né? Eu andei um chão. Eu andei um chão aí, né? Fazendo a conta de cabeça, né, de 904. É o chão que eu fiz. Oh, eu peguei a manha para ficar o endereço. Peguei a manha de ficar o endereço agora. Espera aí, agora vai. Pegou mesmo? Eu acho que sim. Não. Então, aproveita aquele número ali, ó. Dá pra pagar ele não. Fica usando ele até... Todos os exemplos vão ser com esse número agora. Isso. Ô, professor, não tem como copiar e colar o que você... Não. Tem não, é? Poxa. É só sofrimento. O que eu queria dizer justamente que a gente tem esse endereço, porque meu endereço 5.000, né? Eu dentro dessa minha página, né? A minha página começa nesse endereço aqui, né? 4.096. Para eu chegar em 5.000, eu tenho que andar isso aqui, né? 904. Então, essa lógica, eu tenho que aplicar em toda a página. Então, quando eu estou representando esse meu número aqui, 5.000, então eu tenho, né? Eu sei que a primeira coisa que eu tenho que ver, né? Essa minha moldura, ela está representada em qual página? Está representada nessa minha página. Então, nessa minha página, eu tenho que aplicar isso aqui. Ou seja, do início dela, eu vou ter que aplicar esse deslocamento que eu vi e achar qual é o endereço dela. Nesse caso, primeiro, é fácil, né? Porque o endereço de início daqui é o mesmo daqui, né? Tanto a página como a moldura começa em 4.096. Então, vai coincidir do meu endereço virtual e do meu endereço físico serem do mesmo valor. Então, a pergunta que eu tinha feito lá para vocês, no meu endereço 5.000, ele vai ser 5.000 fisicamente. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um endereço 1.000, por exemplo. Um endereço 1.000. Ô, professor. Oi. Então, ou no caso, a física, ela vai até 32, né? Ou é 34? Vai até 32. Nesse exemplo, né? Que ela tem 8 páginas e a outra tem 16. Então, vamos supor que meu endereço virtual seja 62.000. Na física seria quanto? Já que eles são paralelos. Vai depender da moldura que ele tiver. Eu vou dar um exemplo agora, por exemplo. Se eu pego o meu endereço 1.000, meu endereço 1.000 ele estaria
aqui, né? Mais ou menos aqui. Ele estaria aí, né? Onde está essa setinha? O endereço 1000. A conta do deslocamento é fácil, né? Começa no 0 a minha página, né? Então, do começo da página, para eu chegar em 1000, eu tenho que andar 1000, né? De 0 para 1000 é 1000. 1000 meu, 1000 teu. Então, tem esse caminho para ser feito. Esse deslocamento, né, de andar 1000 no início da página, eu vou ter que aplicar na moldura em que ele está presente. A moldura que ele está presente é essa moldura 2 aqui, né? Ó. Então, eu estava aqui numa página que começava no endereço 0. Porém, essa minha moldura 2, né, a gente vai ver que o endereço de início dessa moldura é o endereço 8192, né? Desse início de página, eu aplico o 1000 do deslocamento. Então... Como é, professor? Você pode repetir, por favor, que Sim, me deu um senhor. jet lag aqui. Sim, senhor. Pegou essa lógica aqui do 1000, de andar 1000 para chegar no endereço? Sim. Peguei, sim. Pronto. Então, eu vou ter que aplicar essa lógica de andar 1000 para chegar onde eu quero na moldura que eu estou mapeado, né? E essa moldura que eu estou mapeado, né, é a moldura 2, né? Então, ó, aqui começa em 0, aqui começa em 4096. Essa moldura que eu estou sendo apontada, né, ela começa em 8192. Né? É o 0 dessa moldura é esse número. Beleza? Beleza. Beleza. Então, desse meu 0, eu tenho que deslocar o 1000, né? Eu deslocando o 1000, se começa em 8192, então eu posso dizer, né, que fisicamente, eita, que eu digitei rápido aqui, só ficou fica. Então, fisicamente é meu endereço 0, meu endereço 1000, né? Meu endereço 1000 ele estando na minha página 0, né, feito a gente viu. Fisicamente não, virtualmente. Porque fisicamente a gente viu que ele está na moldura 2, né? Mas em que endereço na moldura 2? Ele está lá no endereço 9192. Virtualmente, ele era o endereço 1000. Fisicamente, ele é o endereço 9192. Deu para entender? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque isso explica aquela pergunta que tu fez, Gabriel. Ah, se eu tenho um cara que está mapeado lá na minha última página virtual, lá em cima, na 15ª, mas a moldura dele está aqui embaixo. Então, tipo, feito tu disse, ele está lá no endereço Tá, agora entendi. 62 mil, né? Pronto. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui para ver essa página 15, qual seria o endereço de início dela, né? Ela é a 16ª página, né? Ela é a página número 15, né? Mas ela é a 16ª página. Então, eu faço 16 vezes 4.096. Por que que eu faço isso, né? Se eu diminuo o resultado, né, que o resultado deu 65 mil e tarará, se eu subtraio menos 1, eu achei o endereço do fim, né? Que é 65.500.
535, ou seja, o último endereço dessa 16ª página, né? Massa. Para eu saber qual é o endereço de início dessa página, é só eu subtrair 4.096, né? Ou eu já fazer aquela conta direta, né? Ela é a página número 15, então eu multiplico, né? 15 vezes 4.096. Que aí ele vai dar 61.440, né? Então, esse 61.440 é o endereço de início dessa página aí que a gente está dando o exemplo aí de Gabriel, né? Então, se eu subtraio desse endereço os 62.000, né, para saber quanto que eu ando, né? Então, eu desloco, cadê? Ó? Eu preciso andar 560, né? Do início da página para chegar... Até um do ponto que eu quero chegar, né? Que é 62, né? Que tu falou. Uhum. 62. Então, beleza. Eu tenho que andar 560, né? Eu tenho que andar 560. Eu disse que ela está mapeada na minha primeira moldura. Minha primeira moldura, o início dela é no endereço 0, né? Então, se ela é o endereço 0, então eu vou fazer esse deslocamento que a gente calculou aí, de 560. Então, meu endereço, que virtualmente era 62.000, né? Estava lá na página 15. Ele fisicamente vai estar no endereço 560 na minha moldura 0. Em resumo, é isso. Aí agora eu quero ver se vocês entenderam. Sim, professor, a gente entendeu. Não, professor, a gente não entendeu. Repete, professor. E aí, deu para entender ou não deu? Rapaz, não estou entendendo ainda não. Vamos repetir a explicação. Vamos repetir. Deixa eu apagar tudo aqui. Sou uma pessoa revoltada com a vida. Vou apagar tudo aqui agora. Que bicho revoltado, meu irmão. Apagar tudo aqui agora. Pelo menos para pagar. Para pagar ele sabe, ele está pagando até o que ele não ele está pagando até o que ele não devia, né? Porque eu vou digitar as coisas aqui e ele não deixa. Ó. Rapaz, eu tinha conseguido naquela hora, mas eu acho que foi sorte. Acho que ele teve pena de mim. Aí ele... Deixa eu mudar para outra cor aqui para ver se ele tem piedade para eu digitar os números. Não. Tá assim. Tá. Ó, agora ficou. Eu vou ter que sempre fazer isso. Peraí. Ele pega uma vez e outra vez ele não pega. Deixa eu desenhar de novo aqui, vai. A figurinha. Eu vou fazer até diferente. Eu só vou desenhar duas coisas aqui. Eu vou dizer que isso aqui é minha moldura, minha página 3, e ela está mapeada na minha moldura 1. Eu só vou colocar os dados de duas molduras aí. E aí tu vai ver lá que tem a setinha apontando, né? Essa moldura, tal página nessa moldura. Então, beleza. A primeira coisa que iria observar seria o endereço, né?
Então, por exemplo, na minha moldura, eu sei que ela começa no endereço de 4.000, eita, 4.096 e ela vai até o endereço 8.191. Essa minha moldura 3, aí eu não lembro de cabeça, eu faço a conta na calculadora. Então, essa minha página 3, o endereço de início dela é 12.000 quanto? 12.288. E o fim dela é o endereço 16.000 alguma coisa. 16K alguma coisa. Beleza. Vamos supor que eu quero, aí eu quero ver se vai cair agora o zoom, que eu quero representar o endereço 13.000. 13.000 é o meu endereço virtual. Meu endereço virtual. Eu quero saber fisicamente qual é o endereço dele. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, eu teria que ver esse endereço 13.000, em que página ele está. Aqui, obviamente, eu estou simplificando, né? Que eu já estou dizendo que ele está na página 3. Né? Mas se eu tiver jogado todas as páginas lá, é só tu ir vendo, né? Então, eu sei que o endereço 13.000, né? Ele está na minha página virtual 3. Né? Ele está na minha página virtual 3. Beleza. Qual é o deslocamento que eu tenho? Qual é o deslocamento que eu tenho para chegar nesse endereço? Né? Porque a minha página, quando eu falo página virtual 3, eu estou falando desse endereço aqui, né? 12.288. Mas para eu chegar no endereço que eu quero, né? Eu tenho que andar um pouquinho, né? De 212 para chegar aqui. Esse pouquinho que eu ando, né? Aí é só uma subtração que tu faz, né? Tu vai lá, diminui de 13.000 menos 12.288, tu vai ver que a resposta vai dar 712. Beleza? Então, eu tenho um deslocamento de 712. Show! Então, meu primeiro passo é eu ver qual é a página virtual que eu estou. Segundo passo, eu ver o deslocamento. Terceiro passo, ver qual é a moldura que eu estou. Que aí já está fácil, que eu já estou dizendo que é a moldura 1. Quarto passo é eu aplicar esse deslocamento aqui. Então, qual é a lógica que eu tenho, né? Eu aqui nessa minha moldura, né? Então, do início da minha página, para eu chegar no endereço 13.000, né? Eu tive que deslocar 712. Então, esse deslocamento que eu tive na minha página virtual, eu tenho que aplicar ele na minha moldura. Então, se o meu endereço inicial é 4.096, né? Então, eu só vou ter que somar com
712, que é o endereço do meu deslocamento, né? Desse meu deslocamento aqui. Então, esse deslocamento, eu estou aplicando ele aqui também. Então, eu somando aí, né, 712 com 4.096, vai dar 4.008. 4.808. 4.808. Então, o endereço que eu tenho aqui, né, atualizado, né, meu endereço físico é 4.808. Então, meu endereço 13.000, ele está virtualmente ele era 13.000, né? Na prática, ele é 4.008, fisicamente. Agora, deu para entender? Alô, Ronaldo. Quando for fazer a soma no endereço físico, é sempre no valor base dele? É. Começa sempre do base? A gente sempre trabalha do início da página e no início da moldura. Né? Porque a gente sempre vai ver, né, o endereço, o quanto que ele anda na página virtual. Então, esse deslocamento eu aplico na moldura que ele está. Entendi. Agora ficou de boa. Aí tu sempre leva em consideração o início, tanto da página quanto o início da moldura. Da moldura. Sempre o valor base da página da moldura que ele está no momento. Isso. Aí sempre vai dar diferente, né? A tendência é sempre dar diferente, né? O primeiro exemplo que eu dei deu igual. Mas a tendência é sempre dar diferente, né? Porque o endereço da minha página, o início era o quê? 12.000 e pouco. Na minha moldura, o primeiro endereço é 4.000. Então, obviamente, vai dar uma diferença. Mas fiquem tranquilos que eu vou passar um exercíciozinho para vocês praticarem em casa, para ficar craque nisso daí. Então, fica tranquilo que eu vou passar um exercício para a gente tirar essas dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma outra coisa? Não, sobre isso aí, mas não. Isso aí tá tranquilo. Esclareceu agora. Ficou mais tranquilo. Tá Pronto. tranquilo. Pois é isso, minha gente. A aula de hoje era só para mostrar esse conteúdo e eu vou passar um exercício para a gente tirar dúvida na prática, né? Então, eu vou colocar ele daqui a pouco lá no Google Classroom e a gente se vê semana que vem para ir tirando dúvidas desse exercício. E semana que vem eu falo como vai ser a avaliação agora no fim da disciplina, mas podem ter certeza que parte da nota já são esses exercícios que eu estou passando. Então, podem ficar tranquilos. Deixa eu só, antes de encerrar, pegar aqui o nome de vocês. Beleza? E é isso. Alguma dúvida? Não. Com a cara de sono, amigo. Boato que tá você teve que empurrar hoje 5 carrinhos de compra. Foi. Hoje eu tô... Tá só o pó. Tô só o pó. Tô com olheira, pô. Não sou de ter olheira, tô com olheira. Ah, mas isso é o charme, pô. Isso é charmoso, pô. Tá vendo? Charme é esse... Aqui, ó. A lâmpada dando brilho aqui, ó, na careca. Dando brilho na careca, né? Isso é que é charme, pô. Você passou aí o quê? Olho de peroba, foi? Pra ficar brilhando assim? É, porque eu sou cara de pau, né? Não foi com essa intenção, não. Não, eu sei, menino. Ó,
Um abraço para vocês. Se cuidem. Valeu, rapaziada. E boa Sim, noite, Ronaldo. bom fim de semana.